Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, 16 de outubro, a 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que a rodada começou lá na terça-feira, quando o Guarani ganhou do CRB, o Sampaio ganhou da Chape. Depois, na quinta-feira, o Operário empatou com o Brusque, os dois quase rebaixados. Sexta-feira, tivemos o CSA perdendo do Londrina, ficou numa situação desconfortável para cair, até mandou o técnico embora. Sexta-feira, o Vila ganhou do Cruzeiro. Fiz um vídeo, convido vocês a acompanharem lá. O Cruzeiro totalmente desinteressado, mas com muitas notícias boas, hein? Para o Cruzeiro, e a notícia excelente para o Vila. Chegou aos 45 pontos, escapando do rebaixamento. Enfim, e aí prosseguiu sábado, domingo. Nesse domingo tivemos dois confrontos decisivos pelo G4 e os dois terminaram empatados. Grêmio e Bahia empataram 1 a 1. O Grêmio continua em segundo, o Bahia continua em terceiro. Na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados, os dois, se vencerem, podem até garantir o acesso, os dois. E o Vasco conseguiu um empate heróico já nos acréscimos do segundo tempo. O Sport vencia por 1 a 1 ou por 1 a 0, e aí estava igualando o número de pontos do Vasco. Mas com o gol do Raniel cobrando o pênalti, o Vasco empatou. Aí teve uma confusão terrível, invadiram o gramado da Ilha do Retiro e tal. O árbitro já estava nos acréscimos do segundo tempo, acabou encerrando o jogo por falta de policiamento, por falta de segurança, né? O policiamento que estava lá não dava para dar segurança para todo mundo e o juiz encerrou a partida. O certo é que o Vasco ficou numa situação confortável, com 3 pontos a mais, com um saldo de gol muito superior ao Sport, e faltam só 3 rodadas. Claro que dá, mas ficou numa situação mais tranquila. Vou falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, hein? Tem o campeão da Copa Paulista, tem o campeão da Série C, tem o campeão da Série D, tem tudo lá. Acesse lá, dê o seu like, dê o seu joinha lá e vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Bom, vamos começar então essa 35ª rodada dando uma recapitulada nos resultados. O Guarani, na terça-feira, venceu o CRB por 1 a 0, gol do Richard Rios. E aí o Guarani ficou numa situação tranquila, subiu uma posição na tabela, é o 13º colocado com 44 pontos e está ali, na verdade, a 8 de diferença do CSA. Como a gente tem 9 pontos em disputa só, está praticamente, né, festejando o fim do sufoco, já que ficou a ser lanterna da competição. E para o CRB, meio de tabela, 10ª colocação, continua em 10º com 46 pontos. Campeonato tranquilo, sem correr risco lá embaixo, mas também sem brigar lá em cima. Para o ano que vem vai ter que replanejar para ver se consegue uma coisa melhor, brigar lá no topo da tabela. Bom, aí na terça-feira também o Sampaio fez 2 a 1 na Chape. O Sampaio subiu uma posição na tabela de classificação, ele era o 7º, passou a ser o 6º. O Sampaio marcou com Lucas Araújo e com Gabriel Poveda, ganhou de 2 a 1. O Gabriel Poveda chegou a 18 gols, é o artilheiro isolado e disparado da Série B. Provavelmente, faltam 3 rodadas, vai terminar como artilheiro da competição e uma boa opção de contratação para a temporada que vem, hein? Mostrou serviço no Sampaio. A Chape fez gol com o William Pop e olha, a Chape é a 16ª colocada com 39 pontos. Por sorte ela tem 3 pontos a mais que o CSA, mas tem 2 vitórias a mais. Então mesmo que ela perca uma rodada e o CSA vença, a Chape ainda continua fora da zona do rebaixamento. Está numa situação um pouquinho mais tranquila, mas corre risco, hein? Corre risco, tem que tomar muito cuidado. O Sampaio com 52 pontos, ele agora está 4 do Vasco. Tem 9 pontos em disputa. Claro que dá, mas já ficou um pouquinho mais complicado, né? Mas evidentemente que a Bolívia querida, o Sampaio Correia, vai correr atrás dessa façanha. Aí a gente teve jogo na quinta-feira, quando o Operário e o Brusque empataram 0 a 0. O Operário e o Brusque estão na zona de rebaixamento. Para mim, já era. Claro que a matemática me desmente. O Brusque, 19º, 32 pontos. A Chape tem 39. Tem 7 de diferença e faltam 9. Então, para mim, o Brusque já era. O Operário tem 34. Tem 5 da Chape. Mas o grande problema é que é essa irregularidade, né? Não acredito que o Operário vai se safar dessa. Então, acredito que o Operário e o Brusque vão cair. Aí a gente teve sexta-feira o CSA
perdendo do Londrina por 1 a 0, gol do Jonathan contra. O Londrina, com essa vitória, manteve a 9ª colocação, mas tem 50 pontos a 56 do Vasco, faltam 9 pontos em disputa. Já não dá para ficar pensando, né, nisso. A matemática, claro que desmente, mas ficou uma situação mais complicada, mas bela campanha do Londrina do Adilson Batista, né? E o CSA demitiu o Roberto Fernandes logo depois da partida. O auxiliar Adriano Rodrigues assumiu e vai tentar escapar da zona do rebaixamento nas 3 últimas rodadas. A situação está complicada, mandou embora o técnico. Eu acredito que o CSA, por tudo que está acontecendo, já era. Mas a matemática está aí para me desmentir, né? Aí a gente teve na sexta-feira o Vila ganhando do Cruzeiro por 1 a 0, gol do Mateuzinho. O Vila foi melhor, o Vila foi superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro testou vários jogadores, testou esquema tático de novo, mudou, inverteu, e atacante de ala, enfim, fez tudo aquilo. O Pesolano estava suspenso, não estava no banco de reservas. E eu fiz um vídeo, convido vocês a acompanhar. Apesar da segunda derrota seguida, coisa que não aconteceu em toda a Série B do Cruzeiro, o Cruzeiro tem notícias muito sensacionais, já projetando final de ano e temporada que vem. Então, se ele não pode comemorar em campo porque perdeu mais uma, fora de campo tá tudo dando certo. E para um time que já foi campeão e já garantiu o acesso com muita antecedência. O Vila chegou a 45 pontos e aumentou, pulou uma posição na tabela, agora é o 12º, e aí festeja, não cai mais. A gente teve ainda na sexta-feira o Novo Horizontino praticamente rebaixando o Náutico, metendo 6 a 0, deu dó do Náutico. Acabou o jogo do Cruzeiro, eu até antes mesmo gravei o vídeo do Cruzeiro e fui acompanhar o resto da partida do Novo Horizontino. Que pena do Náutico. Douglas Baggio 2, Ronaldo Diego Tavares, Rômulo e Hélio Borges, foi 6 e poderia ser 12. Um vexame, um fiasco. No final os jogadores falando que tem muita de coisa errada lá no Náutico e tal, papapá, pedindo desculpas. Mas o certo é que o Náutico é o último colocado com 30 pontos. Ele, se vencer as 3 e a Chape perder as 3, ele vai a 39. Só que ainda tem o Brusque, o Operário e o CSA na frente dele, entendeu? Já era o Náutico, só a matemática que fala que não, mas já era o Náutico. E o Novo Horizontino subiu uma posição, ultrapassou a Chapecoense, foi a 40, abriu 4 do CSA. Faltam 9, deu aquela respirada o Novo Horizontino, né? Isso foi importante para o time paulista. No sábado, Ponte Preta e Tombense, na verdade é Tombense e Ponte Preta, né? O Tombense joga lá em Muriaé, empataram em 0 a 0. O Tombense caiu 2 posições, é o 14º com 44 pontos, mas ele está a 8 da zona do rebaixamento, faltam 9 pontos, tranquilão. A Ponte chegou aos 45 pontos, manteve a 11ª colocação e também respira aliviado, não cai mais, está tudo tranquilo na Ponte Preta. Aí no sábado, o Criciúma acabou com a chance, claro que não matemática, mas acabou com o sonho do Ituano de brigar com o Vasco pelo acesso. O Criciúma meteu 3 a 0 no Ituano, Rodrigo e Rômulo dois gols de cabeça. O Criciúma foi a 52 pontos do Sampaio, subiu uma posição, é o 7º. Sampaio tem 52, o 6º. Criciúma tem 52, é o 7º. O Sport tem 53, é o 5º. E o Vasco tem 56. Eles estão, Sampaio e Criciúma, a 4 pontos do Vasco, tem 9 em disputa. Claro que estão firmes na briga, né? Embora vai ter que vencer e torcer por tropeços do Vasco. O bom para o Criciúma, embora seja em São Januário, o próximo jogo do Criciúma é com o Vasco. Se ele vencer o Vasco, ele fica a 1 ponto do Vasco, faltando 2 rodadas, e aí fica vivíssimo. Mas o jogo decisivo é agora, pela 37ª rodada, quando o Criciúma vai enfrentar o Vasco. Então, para os dois, esse jogo vai ser extremamente decisivo. Neste domingo, aí sim, nós vamos para os jogos que valiam muito, né? Valiam muito na tabela de classificação. Quero começar com o Grêmio e o Bahia. O Grêmio segundo colocado e o Bahia terceiro. Até fiz algumas anotações aqui. O Grêmio entrou com 57 pontos contra 56 do Bahia. Valia ali a segunda colocação e ficar muito próximo do acesso. Pois bem, o Grêmio, apesar de dominar o primeiro tempo, teve 2 chances com o Tassiano e uma chance com o Biel. Quem fez o gol no finalzinho do primeiro tempo foi o Mugni. Eu entendi que o Gabriel Grando, o goleiro que substituiu o Breno lá, ele falhou. Bola bate assim, ele rebateu para dentro da área. O Mugni foi lá, no cruzamento do Jacaré, fez 1 a 0 aos 48 do primeiro tempo. Segundo tempo, o Renato mexeu
E uma das trocas dele foi importante, que ele colocou o Thiago Santos, que é de mais de marcação, no lugar do Lucas Leiva. E foi o Thiago Santos aos 38 do segundo tempo, depois do Grêmio martelar, que acabou empatando no cruzamento do Guilherme. O Thiago Santos empatou 1-1 e o resultado foi importante porque manteve as duas equipes na mesma posição. O Grêmio tem 58 e o Bahia tem 57. Mas o Sport tem 53. Faltam 9 pontos em disputa. Se os dois vencerem na rodada que vem e o Sport não vencer, os dois garantem o acesso. Então estão muito próximo do acesso, embora o Sport tem 5 do Grêmio e tem 4 do Bahia. Ainda matematicamente pode ultrapassar os dois. Mas se os dois vencerem na próxima rodada e o Sport, que está ali muito próximo, não vencer, aí os dois já podem até festejar o acesso com antecedência. Então, Grêmio continua com 58 e o Bahia com 57. O Cruzeiro 72 está lá disparado, campeão, papapá, nem conta o Cruzeiro porque deitou e rolou nesse campeonato. Aí o jogo que valia ali, quarta e quinta colocação, Sport e Vasco na Ilha do Retiro. O Sport veio com Saulo Eduardo, Rafael Thierry, Sabino, depois Chico e Sander, Fabinho, Ronaldo Henrique, depois William Oliveira, Luciano Juba, depois Denner, Gustavo Coutinho, depois Wanderson, Facundo Labandeira, depois Giovani e Wagner Love. Entendi que o Claudinei Oliveira, depois que ficou 1-0, ele apostou mais na retranca e não quis matar o jogo e acabou sendo punido. Entendi assim. O Vasco, que foi medroso o tempo todo, jogou com Thiago Rodrigues, Miranda, depois Alex Teixeira, Danilo Boza, Anderson Conceição e Edmar. Yuri, depois Palácios, Andrei Santos, Marlon Gomes, depois Gabriel Peck, Nenê, depois Raniel, Figueiredo, Eguinaldo, depois Eric. O Jorginho, achei que ele foi assim, muito cauteloso, e aí, claro, quando toma um gol no segundo tempo, ele põe o time para cima, vai para tudo ou nada, teve um pênalti nos acréscimos do segundo tempo e empatou. O certo é que o primeiro tempo foi melhor o Sport, mas também não criou aquela grandes oportunidades para o Thiago Rodrigues fazer grandes defesas do goleiro do Vasco. No segundo tempo veio melhor, veio tocando, veio mais incisivo, e o chute do Wagner Love, rebatida do Thiago Rodrigues, o Labandeira, né, o Facundo Labandeira, faz 1-0 aos 19 do segundo tempo. Aí acredito que, apostando já na vitória depois dos 35, o Facundo Labandeira saiu, entrou Giovani, né, e aí achei que foi encolhendo o Sport. O Vasco foi lá, um pênalti polêmico e tal, eu acredito que eu marcaria aquele pênalti. O Raniel fez a cobrança, fez o gol, foi comemorar, e como ele comemorou ali próximo da torcida do Sport, deu uma confusão, aí já estavam contestando o pênalti, torcedor invadiu a Ilha do Retiro, os jogadores do Vasco correram para o vestiário, depois o juiz queria que o Rafael Claus que a partida reiniciasse, e o Jorginho, os jogadores estavam com medo, falando que não, que corria risco, e o certo é que com essa situação o juiz acabou encerrando a partida, faltava poucos minutos, né, para acabar a partida, o juiz encerrou por falta de segurança. Vamos ver, provavelmente o resultado vai ser mantido e tudo, mas entendo que o Sport precisa tomar uma punição severa. Não pode acontecer isso, invasão, por situação nenhuma, é revoltante. Então, o G4 continua Cruzeiro, campeão e acesso 72, o único, né? Segundo, o Grêmio 58, terceiro, Bahia 57, quarto, Vasco 56, e quem ainda sonha? Quinto, Sport 53, sexto, Sampaio 52, sétimo, Criciúma 52, oitavo, Lituano 51 e nono, Londrina 50. Esses é o que sonham ainda até o nono colocado, você sonha do segundo ao nono. O resto já não dá mais, mas CRB, Ponte, Vila, Guarani e Tombense já não correm risco de cair. Náutico praticamente rebaixado, Brusque praticamente rebaixado, Operário praticamente rebaixado e o CSA que vai brigar com a Chape e talvez com o Novo Horizontino para ver se escapa. Veremos, faltam só 3 rodadas para acabar a competição. E, aliás, a 36ª rodada, né, a antepenúltima rodada, vai começar na próxima terça-feira. Então já teremos jogos terça-feira e terça-feira eu venho com um vídeo porque a gente tem Guarani, Cruzeiro e Guarani no Mineirão. E eu falei, merece, é campeão, com todos os merecimentos e tudo. Então eu vou fazer esse vídeo, Cruzeiro e Guarani, abrindo a rodada. Na verdade vai abrir às 19 horas com o jogo de Brusque e Novo Horizontino.
O Brusque desesperado, o Novo Horizontino também, embora o Novo Horizontino aqui, ó, ele tenha 4 pontos acima do CSA e 8 do Brusque. O Brusque, para ter alguma chance mínima nas 2 últimas rodadas, precisa vencer essa partida. Se não vencer, já cai. E o Novo Horizontino, se vencer, ele vai a 43 e fica praticamente salvo nessa temporada. Então, 19 horas de terça, Brusque e Novo Horizontino, e 21h30, Cruzeiro e Guarani. Eu venho com esse vídeo, logo acabou a partida, eu venho com o vídeo do campeão. Aí nós temos aí os jogos na quinta-feira, né? A CBF mudou, porque evidentemente com a briga pelo G4, acesso ou não, ela mudou muito a partida. Então a gente vem na quinta-feira. Deixa eu ver aqui, quinta-feira nós temos 21h30, Ponte Preta e CSA. Ponte Preta já tranquila e o CSA desesperado, né? Se perder e a Chape vencer, o CSA cai. Então é importante para o CSA esse jogo, para a Ponte cumprir tabela. Aí nós vamos para sexta-feira. Na sexta-feira a gente tem CRB e Operário. O Operário é desespero, o CRB meio de tabela, tanto faz o jogo, né? E o Operário, se quiser ter alguma chance nas 2 últimas rodadas, vai ter que vencer o CRB 21h30 lá no Rei Pelé, em Maceió. Sexta-feira, às 19h15, nós temos Chape e Tombense. Se a CSA tiver perdido na quinta e a Chape venceu o Tombense, que também já não está mais nem aí para o campeonato, a Chape escapa e o CSA cai. Esse jogo é importante para a Chape. Aí a gente tem os jogos do sábado que valem muito, né? 16h30, Vasco e Criciúma. O Vasco tem 56 e o Criciúma tem 52. Vale muito o Criciúma, só a vitória interessa. E o Vasco, se vencer, fica numa situação privilegiada se o Sport não tiver vencido, né? Então 16h30, jogo importantíssimo, Vasco e Criciúma. A gente tem também, na sexta-feira, no sábado, no mesmo horário, Londrina e Sport. O Londrina ainda sonha, tem 50 pontos, né? E o Sport tem 53. Ele, para ficar no encalço do Vasco, vai ter que vencer de qualquer maneira. E o Londrina, se quiser ainda sonhar nas 2 últimas rodadas, acho que está muito difícil, precisa vencer. Então você tem 16h30 do sábado, Vasco e Criciúma, 16h30 do sábado, Londrina e Sport. E aí você tem 16h30 do sábado, Bahia e Vila. Para o Vila já tanto faz, já escapou. E o Bahia, dependendo dos resultados, com a vitória, pode garantir o acesso no sábado. A mesma coisa acontece no sábado, Ituano e Sampaio, 18h30 sábado. O Ituano tem 51, o Sampaio tem 52, o Vasco tem 56. Se eles quiserem ainda sonhar, precisa vencer. E aí, evidentemente, o que vencer, o que vai perder, se o Ituano vencer, ele continua sonhando. Se o Sampaio vencer, ele continua sonhando. E quem perder, dá adeus a chance do acesso. Aí no domingo a gente encerra com o Náutico já virtualmente rebaixado, dependendo do resultado da Chape. Nessa Chape empatar, ele já vai entrar em campo rebaixado, contra o Grêmio, que dependendo dos resultados da rodada, vencendo o Náutico, garante o acesso. E claro, eu venho terça-feira com o vídeo do Cruzeiro e Guarani, terça-feira, e depois domingo, assim que acabar Náutico e Grêmio, eu venho com um vídeo de toda a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que está chegando ao fim. O certo é que faltando 3 rodadas, só o Cruzeiro subiu, só o Cruzeiro já garantiu o acesso e foi o campeão, e o resto está numa luta aí, né? Mas dependendo deles, Grêmio, Bahia e Vasco, e numa situação terrível o CSA para escapar, e para mim, Operário, Brusque e Náutico já eram. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.